Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início à reunião do pré-natal de alto risco, de hoje, 26 de novembro, e hoje nós vamos fazer a apresentação de um caso clínico muito interessante que teve lá na maternidade. Então, vou convidar a Lívia para começar a apresentação do caso clínico e depois a Betânia vai apresentar o artigo a respeito do caso. Então, Lívia, pode começar a sua apresentação. Tá, joia. Então, vou começar com... Ocultar aí embaixo, Lívia. Perdão. Vou começar, então, com a discussão do caso clínico. Meu nome é Lívia, eu sou R2 de ginecologia, e esse caso foi escolhido juntamente com o professor Mário. Inicialmente, só para dar uma introdução, o tema do caso clínico principal vai ser endocardite, então eu vou dar uma pincelada, assim, nada para explicar detalhes, né, até porque eu não sei a fundo, mas endocardite, né, é uma doença em que agentes infecciosos, principalmente bacterianos e fungo, eles vão invadir a superfície do endocárdio e produzir uma inflamação e danos. Essa infecção, ela frequentemente vai produzir vegetações, que vão ser estruturas compostas por plaquetas, fibrina e os micro-organismos invasores. Geralmente, o diagnóstico vai ser feito em pacientes que já têm alguma alteração degenerativa das válvulas cardíacas, pacientes que estão em hemodiálise, pacientes diabéticos ou também pacientes que são usuários de drogas endovenosas. O diagnóstico padrão ouro da endocardite sempre vai ser a avaliação histológica do fragmento que vai ser retirado durante o procedimento cirúrgico. Mas existem alguns critérios que são utilizados para ajudar a orientar na suspeição diagnóstica, que vão ser os critérios de Duke. Que para você fechar esses critérios, você precisa de 2 maiores, ou um critério maior com 3 critérios menores, ou 5 critérios menores. Então, aqui tem os critérios. Os critérios maiores vão ser hemocultura positiva, com micro-organismos típicos em 2 amostras, ou uma hemocultura ou sorologia positiva para Coxiella. Um ecocardiograma mostrando vegetações, abscessos ou deiscência da prótese, ou uma nova regurgitação valvar, se aquela paciente começar a apresentar um sopro novo que ela não tinha antes. Critérios menores: febre, algum fator predisponente, como lesão prévia e uso de droga endovenosa, fenômenos vasculares, aqui cita alguns, né, como embolia arterial, AVE isquêmico, AVE hemorrágico, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, as manchas de Janeway, que são umas manchas que aparecem principalmente em planta do pé e palmas de mão. Tem também os fenômenos imunes, como glomerulonefrite, nódulos de Osler, que também são nódulos que aparecem principalmente em mãos e pés, manchas de Hooke, que apresenta na retina da paciente, e fator reumatoide positivo. Tem ainda evidências microbiológicas, que vai ser quando tem uma hemocultura positiva diferente do critério maior. Então, agora o nosso caso clínico. Essa paciente é uma paciente que veio transferida do Risoleta para o Hospital das Clínicas no dia 10/11. Então, inicialmente, esse aqui é o papel da transferência dela. Se trata da paciente PSBD, 30 anos, segunda gestação, tendo uma cesárea prévia. No momento da transferência, ela estava com 32 semanas e 4 dias. Era um pinar por hipertensão gestacional e uma pielonefrite nessa gestação. Fazia uso de metildopa 250 de 8 em 8 horas e nitrofurantoína profilática. Foi admitida pela clínica do Risoleta no dia 7/11, queixando um quadro de febre, tosse seca, dor torácica e uma dispneia que já havia sido iniciado há 2 semanas. Durante essa internação, com exames que foram realizados, que eu vou citar logo em seguida, foi levantada a hipótese de valvulopatia reumática prévia, que estava piorada num contexto de endocardite e por conta do hiperdinamismo do 2º trimestre da gestação. Então, esses foram os exames realizados no Risoleta. No dia 9/11, né, ela tinha um PCR já aumentado, de 158, uma creatinina normal, um ProBNP de 3.930, bem elevado, um dímero D normal, um global de leucócitos sem leucocitose com desvio, sem desvio, na verdade, uma hemoglobina de 7,5 e um VHS aumentado. Então, mostrava que ela tinha um sinal de infecção ali e alguma alteração cardíaca. No eco do dia 9/11, a válvula aórtica estava espessada em um grau importante, sugerindo uma degeneração mixomatosa com prolapso das válvulas e, aparentemente, laceração em folhetos não coronarianos. Ventrículo esquerdo dilatado, com função sistólica normal, um VD normocontrátil e um aumento moderado do átrio esquerdo. Regurgitações mitral moderada e importante e tricúspide leve.
e tinha alterações sugestivas de hipertensão pulmonar e derrame pericárdico pequeno, e uma fração de ejeção de 55%. O raio-x de tórax só mostrou uma cardiomegalia, sem outros achados. Ela tinha um eletro também do risoleta normal, sem sinal de sobrecarga ou de isquemia, e uma hemocultura do dia 10/11, que mostrava o streptococcus sanguíneo. No risoleta, ela estava usando ceftriaxona 2 gramas uma vez ao dia e oxacilina 2 gramas de 4 em 4 horas, sendo que o D0 tinha sido no dia 10/9. E no dia da transferência, no dia 12, ela tinha recebido a primeira dose de betametasona para amadurecimento pulmonar fetal. Na admissão, no Hospital das Clínicas, ela foi admitida no dia 12. A paciente chegou no momento da admissão queixando uma dispneia aos mínimos esforços, não tinha nenhuma queixa ginecológica obstétrica, o bebê estava mexendo, não tinha perdas vaginais. Na história patológica pregressa dela, não havia nada, a paciente negava qualquer comorbidade, não tinha nenhuma alergia, internação ou cirurgia. História ginecológica obstétrica também, tudo tranquilo. Tinha uma cesárea prévia em 2012 por falha de indução, com um relato de uma pré-eclâmpsia com 37 semanas, sem intercorrências, e a gestação atual, que não tinha sido planejada, estava bem aceita. História familiar sem nada digno de nota também. História social, a paciente era autônoma, morava com parceiro e com filho. Esses eram os exames que tinha do cartão de pré-natal dela. Tudo tranquilo, tudo certinho, tinha uma relação negativa do dia 25/9, com uma propedêutica HELP normal, 3 ultrassons, sendo o último do dia 10/11, realizado no risoleta na internação, mostrando um peso fetal ok, um Doppler sem alterações. E, então, a paciente foi internada no Hospital das Clínicas para poder ter uma assistência materna e fetal, e foi solicitada, então, uma interconsulta com a cardio e com a cirurgia cardíaca para melhor condução. No dia 13/11, o dia seguinte, né, internação, ela foi avaliada de manhã pela equipe da obstetrícia, estava sem queixa obstétrica, mas ela queixava uma dor intensa no dente, pulsátil, que precisou de medicações diversas durante a noite para ter alívio. E aí ela foi avaliada, uma cárie, e aí ela relatou que ela tinha uma cárie, que o dente tinha quebrado em agosto de 2020, e que desde então ela não procurou o dentista, não foi abordado essa alteração. E não tinha nenhuma outra queixa. No exame físico, ela estava tranquila e tinha ficado normotensa desde a internação. Ela estava, então, aguardando a avaliação das equipes assistentes para poder definir conduta. Da parte obstétrica, foi prescrita a segunda dose da betametasona, solicitada uma nova propedêutica, solicitada uma proteinúria 24 horas e solicitada interconsulta com o dentista. Foi discutido, então, a questão do antibiótico com a CCIH, que sugeriu suspender a oxacilina que ela veio tomando e manter a ceftriaxona com proposta de manter 4 semanas, né? Pensando mesmo no diagnóstico de endocardite. Por volta de meio-dia do mesmo dia, a paciente foi avaliada, então, pela equipe da cardiologia e da cirurgia cardíaca. E eles, ao avaliarem a paciente, a condição clínica da paciente, e quando eles viram esse eco que ela tinha feito no risoleta, eles indicaram uma abordagem cirúrgica cardíaca de urgência, com relato de que tinham visto nesse eco, né, uma vegetação valvar, levando a uma insuficiência aórtica importante, e, além disso, causando um possível desabamento dessa válvula. Então, eles comunicaram à equipe da obstetrícia que aquela paciente deveria entrar no bloco nas próximas 12 horas, que era um caso de urgência e não havia como esperar para a interrupção da gestação. Então, assim, considerando, né, que seria uma cirurgia de grande porte, com circulação extracorpórea, não tinha como manter aquele bebê lá dentro e a mãe passar por uma cirurgia tão grande. Então, foi optado por realizar a cesárea imediatamente, depois já realizar a cirurgia cardíaca. Então, nisso, a gente reservou o sangue, solicitou sala no bloco e a paciente foi encaminhada ao bloco cirúrgico. E a paciente foi submetida, então, no bloco cirúrgico a uma cesárea segmentar no dia 13, com anestesia geral, paciente toda monitorizada, com sonda vesical, PIA, um acesso venoso central, e teve a extração, né, do RN vivo, sexo feminino, cefálico de 1651, um APGA 4 e 5. Um sangramento levemente aumentado durante a esterorrafia, que foi corrigido com a própria sutura. E quando foi posicionar a paciente para ser abordada, né, pela cirurgia cardíaca, logo em seguida ao procedimento, a paciente apresentou um sangramento vaginal aumentado, que foi corrigido com misoprostol 800 microgramas retal. E como essa paciente seria abordada, né, por longas horas pela cirurgia cardíaca, e seria difícil da equipe da obstetrícia acompanhar esse sangramento vaginal dela e acompanhar a questão do tônus uterino, né, a paciente estava sob anestesia geral, acabou optando por fazer essa ocitocina 20 unidades correndo em 4 horas ali para tentar manter o tônus uterino, já que a gente não ia conseguir acompanhar. E sem falar que, né, para fazer a circulação extracorpórea, usado uma alta
dose de heparina. Então, para evitar qualquer sangramento, a gente optou por fazer a ocitocina. O RN não precisou de ser entubado em sala de parto e acabou sendo encaminhado para a ANEL. No mesmo dia, às 18 horas, a paciente foi submetida à troca valvar aórtica biológica. Durante a cirurgia, foi realmente evidenciado aquilo que a equipe já pensava, que a válvula estava degenerada, com uma vegetação bem significativa nos folhetos e uma perfuração do folheto não coronariano. A cirurgia cardíaca ocorreu tudo bem, não teve sangramento aumentado, mas foi optado por fazer a transfusão de um concentrado de hemácias. A paciente, então, ficou sob avaliação da anestesia, né? E foi encaminhada para a UPA por volta de 1h da manhã. Estava instável hemodinamicamente, usando noradrenalina, vasopressina, né? Entubada. Aqui algumas figuras só para ilustrar que a equipe da cirurgia cardíaca me enviou. Aqui a gente pode ver na válvula aórtica a presença das vegetações, né? Bastante vegetação. E aqui já, depois da retirada cirúrgica, a válvula com as vegetações. No dia seguinte à cirurgia, a paciente estava estável hemodinamicamente, queixando dor, principalmente no local da cirurgia cardíaca, muito tranquilo com relação à cesárea, foi estubada, sem intercorrências, e tinha apresentado picos febris durante a madrugada. Nos exames, tinha uma hemoglobina de 6,5, foi realizado um eco na beira-leito, tinha uma fração de ejeção de 45%, sem derrame pericárdico, uma insuficiência mitral leve a moderada e um VD normal. Então, foi mantido o antibiótico, a ceftriaxona, para manter o tratamento da endocardite e realizado transfusão de mais uma bolsa de concentrado de hemácias. No dia 15, né, o paciente estava estável, sem uso de aminas, com uma melhora considerável do quadro álgico e foram realizados os primeiros exames. Então, aqui a gente viu uma hemoglobina de 6,7, um hematócrito de 18,9, tinha uma leucocitose sem desvio nesse momento, um PCR um pouco aumentado, um lactato alterado, e aqui essa hemocultura foi colhida nesse dia, mas ainda não tinha o resultado. Esse resultado foi visto depois, e em vigência do tratamento com ceftriaxona, a hemocultura dela não teve crescimento bacteriano. Então, foi mantida a conduta com antibiótico e realizada a transfusão, mais uma vez, de uma bolsa de concentrado de hemácias. A paciente, no dia 16, estava estável hemodinamicamente, sem queixas, afebril nas últimas 12 horas. Esses eram os novos exames dela, mantinham a leucocitose com desvio nesse momento. E aqui foi iniciada uma colchicina profilática pela equipe da cardiologia para FA, iniciada a enoxaparina profilática e o AS. E a paciente recebeu alta da UCO. E ficou aguardando, né, discutindo com as equipes assistentes, quanto seria o melhor momento para ter essa abordagem do foco dentário. No dia 17, a paciente estava sem queixas, estável, realizada a abordagem odontológica provisória nesse momento, e com uma proposta de abordar definitivo esse dente dela com cárie após a alta hospitalar. Precisava só de tirar aquele foco mantido no momento, foi feito isso, depois vai ser realizado o procedimento adequado para tratar definitivamente. No dia 18/11, a paciente queixava uma dor ainda em região external e uma insônia, e aqui nesse momento ela começou a apresentar uma queixa de disúria. Ela estava realizando ordenha do leite no banco de leite, sem sangramento vaginal, super tranquila com relação à cesárea. A hemoglobina dela já tinha subido bem, estava de 8,8, mantinha uma leucocitose com desvio, um PCR aumentado, e nesse momento ela recebeu alta da obstetrícia, porque com relação à cesárea já não tinha mais nada, estava super tranquila. E a equipe da CART optou por suspender o ceftriaxona e iniciar um pipitazo, pensando que ela pudesse estar com uma infecção urinária nosocomial. Então, nesse momento, enquanto aguardava a cultura, o exame de urina, trocou o antibiótico. No dia 19, a paciente estava com uma melhora do quadro de dispneia, melhora da dor, mas ela começou a apresentar uns escotomas, que vinham esporadicamente há 3 meses e que se acentuaram na internação. Foi mantido o antibiótico, estava em uso de furosemida e foi preciso atenolol para profilaxia de FA. A paciente foi avaliada pela equipe da neuro nesse dia, por conta desses escotomas. Foi realizada uma ressonância magnética, em que foi vista a ausência de sinais de sangramento ou de lesões expansivas, sem alterações do globo ocular e sem sinais de infecção ou inflamação. Tinha-se dúvida com relação a pequenas áreas de suspeitas de infarto lacunar em região occipital, pensando assim em uma possível embolia séptica prévia. Foi avaliada também pela oftalmologia, que evidenciou uma hemorragia intrarretiniana isolada em arcada temporal inferior, que podia justificar esses escotomas da paciente. No dia 20/11, diante da propedêutica urinária normal, foi optado por retornar ceftriaxona para o tratamento de endocardite e suspender o pipitazo. Então, voltou para o tratamento de base para manter agora 4 semanas com esse tratamento, por conta de não ter visto, né, infecção urinária.
Do dia 21 ao dia 26, a paciente, né, até o dia de hoje, vem evoluindo bem, está tranquila, amamentando o RN na ANEL, o RN está em área ambiente e está com uma melhora progressiva. Até o momento, a cultura da biópsia realizada na cirurgia ainda está em análise, não tem o resultado. Muito obrigada. Obrigado, Lívia. Então, como vocês puderam observar, um caso raro, né? Difícil a gente ter uma cesariana e uma cirurgia cardíaca, troca de válvula com circulação extracorpórea no mesmo procedimento. Então, é uma coisa que não é comum da gente ver. Deixa a Betânia apresentar primeiro a parte dela e depois a gente passa para a discussão. Betânia, pode começar? Vou só esperar a Lívia abrir para minha apresentação. Deu certinho aí, Betânia? Abriu? Para mim tá aparecendo. Para você está aparecendo? Aparecendo, pode passar. Tá, só um minutinho. Então, Vou tirar meu áudio aqui, Betânia, para não te atrapalhar. Tá, você já tirou, né? Tá. Uma boa tarde a todos, meu nome é Betânia, eu sou residente do primeiro ano do HC da UFMG e hoje vou apresentar essa revisão sistemática. Pode passar para o próximo slide, Lívia. Que é uma revisão sobre o puerpério, né, e a gestação e a endocardite infecciosa. Bom, o artigo, ele centra totalmente na endocardite infecciosa e ele afirma que esse é um tema difícil de ser estudado, tendo em vista a baixa incidência e a ausência da uniformidade das apresentações da endocardite. Além disso, os seus múltiplos fatores de risco e os muitos organismos que são envolvidos nessa patologia. Na gravidez, a incidência de endocardite infecciosa relatada é bastante baixa e tem uma mortalidade materna até então descrita que gira em torno de 33%. Essa revisão sistemática ela aborda, então, os fatores de risco maternos, os micro-organismos envolvidos, os resultados, né, os desfechos maternos e fetais que são relatados na literatura. Próximo. Para isso, eles fizeram pesquisas nessas bases de dados, num intervalo de tempo relativamente grande, que compreende 1º de janeiro de 1988 até 31 de outubro de 2012. Usando essa frase de pesquisa, eles tiveram como filtros as pesquisas em humanos e que estavam escritas em língua inglesa. Próximo, Lívia. Para fazer a seleção dos estudos, eles pegaram aqueles estudos que eram retrospectivos e prospectivos, que abordavam a endocardite a partir desses critérios que a Lívia disse, que são os critérios de Duke, os critérios de Duke já modificados, que são os mais recentes, né? Eles escolheram os artigos que compreendiam mulheres de 12 ou mais anos, que abordavam grávidas, puérperas e mulheres em pós-parto até 6 meses. Os critérios de Duke modificados foram aplicados dos artigos que não tinham os critérios na época, né? Como é um critério que foi feito depois do ano 2000, os artigos foram publicados antes desse ano, eles reaplicaram os critérios. Então, eles escolheram alguns resumos que foram selecionados por 2 pesquisadores que entraram em acordo e, a partir daí, eles leram e revisaram os textos completos para avaliar os critérios de inclusão desses artigos para revisão sistemática. Próximo, Lívia. E aí, baseado nisso, eles verificaram, então, nos artigos, os fatores de risco maternos, os resultados maternos e fetais. Para avaliar esses estudos, eles usaram algumas ferramentas da OMS para garantir a qualidade desses estudos. Próximo. E os fatores de risco que eles selecionaram e encontraram são as predisposição valvar nativa, né? Se existia ou não uma doença valvar degenerativa, válvulas cardíacas protéticas, dispositivos intracardíacos como marca-passo, CDI, desfibriladores, doenças cardíacas congênitas, história de endocardite ou uso de drogas intravenosas.
Dos resultados maternos, eles focaram em mortalidade, nos fenômenos embólicos e nas intervenções cirúrgicas. Para resultados fetais, foram vistos mortalidade, idade gestacional, peso ao nascer e o Apgar. Além disso, eles também estudaram a localização e o tipo de válvula mais acometida, né? Se eram próteses, válvula nativa ou próteses, os organismos que cresceram, né? E os antimicrobianos utilizados. Próximo. E eles obtiveram, então, como resultado, 476 resumos, que, como eu disse para vocês, foram peneirados, né? E eles leram no total 92 artigos. Desses 92, em comum acordo, eles chegaram à conclusão que 72 deles serviam para critério de inclusão, chegando a um total de 90 casos de gestantes e puérperas com endocardite. Os 20 artigos excluídos, 15 deles não atendiam aos critérios de Duke, 4 eram artigos de revisão ou editoriais e 1 não se tratava de grávida. É importante salientar que todos esses 90 casos, o diagnóstico teve como base ou um eco ou uma hemocultura. Próximo. E esse é o esquema que eles colocam lá no artigo, explicando mais ou menos o que eu acabei de dizer. Lívia, pode passar próximo. Isso, pode passar. E aí a gente vai começar a falar dos resultados, então, né? No que diz respeito às características demográficas e clínicas. Dos 90 casos identificados, eles obtiveram 50 pacientes que tiveram infecções em válvulas nativas, das 51 grávidas. A válvula mitral foi, de longe, a válvula mais acometida, e 39 pacientes eram pacientes de pós-parto, ou seja, mais da metade também, né? E esse diagnóstico do pós-parto ou pós-aborto foi um diagnóstico relativamente rápido, feito em mais ou menos 3 semanas e meia. Dos fatores de risco, eles já mostram uma mudança aí dessa tendência do passado, né? Eles identificaram 13 pacientes que faziam uso de drogas intravenosas e empatados aí pacientes com doenças cardíacas e doença reumática. A gente consegue perceber essa mudança de padrão de paciente justamente com o tempo. A gente consegue ver, os artigos de 88 a 2000, 8 pacientes tinham uma história de doença reumática. Já os artigos de 2001 a 2012, isso cai relativamente, né? E apenas 3 pacientes apresentam essa história de doença reumática. E 5 pacientes abordados já tinham um passado de endocardite, que a gente sabe que também aumenta o risco. Próximo. E aí ele traz esse gráfico que elucida bem o que eu acabei de dizer, mostrando a importância do uso de drogas intravenosas aí e a relação com a endocardite. Pode passar ali. Quanto aos patógenos, de longe, estáfilo e estrepto são os mais comuns, sendo os estreptococos os campeões aí na infecção. O tratamento, em sua grande maioria, é feito por mais de um fármaco, né, mais de um antibiótico. A intervenção cirúrgica foi feita em metade dessas pacientes e 7 delas operaram antes do nascimento do bebê, né, foram operações pré-natais aí. Próximo. Mais um quadro aí mostrando os resultados deles. Então, no final dessas pesquisas, eles chegam à conclusão aí que a mortalidade materna em gestantes foi de 11,5% e no pós-parto de 10,5%. Mostram que a mortalidade é superior naquelas pacientes que têm o lado esquerdo do coração acometido, em detrimento do lado direito, um pouco menos da metade. Os êmbolos pulmonares sépticos foram os êmbolos mais comuns, mas também aconteceram em mais ou menos 12% dos casos êmbolos para o sistema nervoso central, sendo todos eles, quando o coração esquerdo, né, estava acometido. Nenhum dos casos relatados fazia uso de estatinas ou antiplaquetários.
80% das pacientes em pós-parto foram para casa, né, tiveram alta e sobrevida após a alta. 2% dos casos, a interrupção foi uma decisão médica. E a média de idade dessas gestantes, né, das gestantes não, né, dos bebês de idade gestacional, foi de 34,2 semanas. O Apgar dos bebês girou em torno de 5,5 e 7 no primeiro e quinto minuto, respectivamente, e a mortalidade fetal ficou também próxima da mortalidade materna, e girando em torno de 14%. Próximo. No que diz respeito aos antibióticos, como eu disse anteriormente, normalmente eles são feitos combinados, né? Quase sempre o uso das penicilinas, dos aminoglicosídeos, rifampicina e dos glicopeptídeos, sendo a vancomicina o glicopeptídeo que eles mais utilizam. A mortalidade materna, ela é bem semelhante no que diz respeito às infecções por estépto e estáfilo, mas ela é um pouco maior naqueles grupos que não são estáfilo ou não estrepto. E não houve mortalidade materna quando as culturas vieram negativas. Já os bebês, não houve morte com infecções por estéptos ou culturas negativas, né, como nas mães. Uma morte fetal pelo grupo atingido pelos estafilococos, 4 mortes nos grupos não estáfilos e não estreptos, e 2 mortes por micro-organismos desconhecidos. Pode passar, Lívia. Aí, para lembrar um pouco as alterações fisiológicas da gestação, né, que podem contribuir aí para a agudização dessa paciente, a gente espera uma taquicardia moderada e prolongada na gestação, principalmente no 2º e 3º trimestres, né? Há um aumento da pré-carga e uma redução da pós-carga. Pode acontecer uma hipertrofia cardíaca na gestação e uma fibrose, que são reversíveis. As funções sistólicas e diastólicas podem variar um pouco ao longo da gestação, né, com o decorrer da idade gestacional. Há uma relativa diminuição da fração de ejeção e uma leve função diastólica percebida. Esse artigo ele elenca a possibilidade de uma modulação do sistema imunológico que permite a coexistência do bebê e da mãe, e que isso poderia gerar um aumento na imunidade inata e uma diminuição em células B citotóxicas. E aí ele chega à conclusão que a gravidez é considerada um modelo de estresse cardíaco com muitos fatores contributivos. Próximo. Esse slide eu acho bem importante porque ele mostra as diferenças e como a gente vem evoluindo aí ao longo do tempo na endocardite, né? A gente sai de um tempo onde o fator de risco era a doença reumática e passa para o aumento do consumo das drogas intravenosas. E também a gente começa a ter, com o avanço da medicina, aquelas meninas com doenças cardíacas, agora elas estão chegando na idade fértil. E a gente está vivendo e vendo elas ficarem grávidas e vendo as consequências disso. Além disso, a gente tem uma melhor disponibilidade de antibióticos intravenosos. A terapia intensiva mudou e avançou muito. A gente consegue dar um melhor suporte para essas gestantes. E as imagens também ficaram bem melhores ao longo desses anos. A gente também tem uma melhora do prognóstico dessas gestantes, tendo em vista que a gente tem melhorado o nosso expertise no reconhecimento e tratamento de sepse, tem feito um início precoce com uma boa disponibilidade de antimicrobianos e esses antimicrobianos de amplo espectro, tem avançado bastante, né, a técnica cirúrgica, mas eles ressaltam que a cirurgia de rotina não é a solução, né? Ela é bastante controversa, mas há casos que eles não têm dúvida. E esses casos são esses que estão aí, que é no caso de deiscência valvar, abscesso cardíaco, insuficiência cardíaca refratária, fungos e os eventos embólicos. Próximo. Por fim, eu achei interessante, eles trazem aí, eles mesmos notam
os pontos fortes e fracos deles e já lançam a ideia para as pesquisas futuras. Eles acreditam que o ponto forte dessa revisão sistemática é porque ela tem uma grande abordagem bibliográfica, né? Eles pegaram artigos de 88 até 2012 e foram bem rígidos quanto aos protocolos para a seleção desses artigos, mas é um assunto, um tema que tem bastante viés, são poucos casos, e então, além disso, são poucos casos publicados, e um diagnóstico bastante difícil, tendo em vista a natureza indolente dessa doença. Então, eles propõem aí, eles enxergam e reconhecem a dificuldade dessa pesquisa, tendo em vista que os ensaios prospectivos randomizados controlados, nesse contexto, eles são proibitivos, né, e não recomendados. E aí, eles recomendam a realização de um estudo maior, com retrospectiva de estudos de base, né, populacional, e registros prospectivos que capturam características clínicas importantes, como os patógenos envolvidos, os fatores de risco, os tratamentos e seus resultados. Próximo. Fazendo, então, um resumo do que essa revisão tem como conclusão, né? Ela chega à conclusão que a endocardite infecciosa é uma condição rara e que tem bastante risco de vida. Durante a gravidez e pós-parto, ela requer um alto índice de suspeita e um diagnóstico precoce para que a gente chegue, né, e realize a conduta adequada. Mais uma vez, ele elenca essa importante mudança nos fatores de risco. Em gestantes, o acometimento mais frequente é por estrépito e no coração direito, né? E fala da melhora dos desfechos, né, com o avanço do monitoramento materno-fetal, das melhores técnicas cirúrgicas, dos antibióticos não tóxicos e bastante eficazes que a gente tem disponível no momento. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Betânia. Eu vou passar a palavra aqui rapidamente para a doutora Cláudia Freire, porque ela tem uma outra reunião. Cláudia, você acabou que você nem viu esse caso, né? Porque ele chegou e foi resolvido tão rápido, não deu nem tempo. Na realidade, eu vi ele por telefone, né? Que a Grazi me ligou. Aí eu falei assim, olha, a minha opinião é que tem de levar essa paciente para o bloco, comunicar com o pessoal da obstetrícia, fazer a cesariana e tirar, porque era um caso assim, apesar que me surpreendeu um pouco quando a Lívia estava apresentando, que a Lívia falou que ela não estava muito ruim, né? Não, clinicamente ela estava até bem, mas foi o exame de imagem que determinou essa urgência toda, porque eles acharam que o trombo estava quase soltando lá. Na realidade, a Grazi me falou que achou que ela estava com uma insuficiência cardíaca bem grave, e a imagem eu recebi antes dela chegar no HC, que quem fez o eco dela foi uma ex-aluna, e me mandou. Então, eu vi quando ela estava, o eco do risolete, ela tinha um desabamento da válvula. Então, uma paciente que, se esperar 4 semanas, poderia entrar num quadro de insuficiência cardíaca intratável e piorar demais o prognóstico. Como ela já tinha 32 semanas, aí a gente ponderou que talvez o melhor fosse abordar mais precocemente para ela ter uma chance melhor, sem comprometer a mãe, né, a piora da morbidade. Mas é um caso muito raro, né, Mário? Nesses, sei lá, 30 anos que eu mexo com isso, esse eu acho que é o meu 4º caso de endocardite na gravidez, e achei que a equipe foi muito... Aliás, eu acho a equipe do HC, da parte obstétrica, extremamente atuante, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, eu parabenizo demais. São pessoas que você decide junto e encaram todas as dificuldades sem ficar com mimimi, sabe? Então, eu entrei nesse caso para parabenizar a equipe da obstetrícia, que realmente é de tirar o chapéu. Vocês estão de parabéns, viu, pessoal? E nós agradecemos a cardiologia, né, Cláudia? Não. Nossa, eu tenho muito a aprender com vocês. Nossa fazer senhora. uma cirurgia cardíaca assim em tão pouco tempo durante a gestação, nos meus 20 anos aí de HC, eu nunca fiz cirurgia cardíaca simultânea à cesariana. Então, até sugeri às meninas que a gente escrevesse esse caso.
Inclusive, é isso que eu vou sugerir. O Congresso Mundial de Problemas Cardíacos na Gravidez vai ser virtual em fevereiro do ano que vem. Parece que pode mandar os casos até final de dezembro, então eu sugiro, posso olhar com as meninas no ambulatório, a gente escrever e mandar esse caso e depois preparar para publicação escrita, né? Porque é um caso muito raro, né? E com desfecho bom, graças a Deus, até o momento, né? Sim. E Então, muito bem Lívia e Betânia já estão documentado. encarregadas aí. Lívia e Betânia, estou às ordens. Vocês podem escrever já em inglês, né? Tudo direitinho, e a gente senta para ajustar, para submeter para apresentação. Assim também eu vou mandar o caso da Stephanie. Só que eu vou ter de fazer um cateterismo nela antes. Ok. Ok? Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigado Agradeço você, Cláudia. mais a vocês, viu? Então, realmente, reforçar a importância desse caso, né, a raridade desse caso de uma cirurgia cardíaca concomitante à gestação. A endocardite, por si só, já é um quadro raro, né, e resultando em cirurgia cardíaca, eu acho que é mais raro ainda, menos comum ainda. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é da importância do tratamento dentário, né, porque essa paciente, o foco dela era dentário. Se ela tivesse ido no dentista, tivesse resolvido o problema dentário, talvez ela não tivesse tido esse quadro cardiológico tão grave que resultando em cirurgia cardíaca. Ela não tinha outro fator de risco que não o foco dentário. Alguém gostaria de fazer algum comentário? César quer falar, pode falar, César. Seu microfone está desligado. César? Bom, o César levantou a mãozinha, mas eu acho que ele não está conseguindo falar. Alguém mais quer fazer? Alô, tá Oi, agora estamos escutando, César. Não, pois é. Eu estava falando o seguinte, que reforçando o que o Mário falou, a importância de tratamento dentário, levando a endocardite bacteriana em paciente que tem lesão valvar. Né? Então, nós já tivemos casos aqui, casos de paciente que não era nossa, ela veio direto para o CTI, faleceu no CTI, logo após o procedimento dentário. Né? Então, o paciente no início do pré-natal, com lesão cardíaca, tem que ser orientada para, se ela for fazer qualquer procedimento dentário, até remoção de tártaro, limpeza de dentes, pode levar a um endocardite bacteriana. Entendeu? Ela tem que fazer um antibiótico. E é engraçado que é o seguinte, hoje em dia, você vai no dentista, qualquer coisa, eles te dão, vai te extrair um dente, qualquer coisa, você não tem problema cardíaco, eles dão antibiótico. Agora, quando é cardiopata, alguns não dão antibiótico no pré-operatório, no pré-tratamento dentário. Então, tem que falar isso com a paciente e alertar, falou, se você for fazer tratamento, você volta aqui que eu vou dar uma prescrição para o dentista fazer, para prevenir isso. Né? Era isso que eu queria só complementar. Ok. Realmente lembrar sempre de prescrever um antibiótico aí na hora do tratamento dentário, principalmente para os cardiopatas. Alguém mais? Bom, se ninguém tem mais nenhum comentário, então vou encerrar a reunião. Lembrando que semana que vem é a apresentação do artigo. Quem vai apresentar vai ser a doutora Mariana e o professor Fernando Bastos, que vai ser o orientador. Então, muito obrigado a todos e até semana que vem.